Caros alunos, essa é a última aula do sistema cardiovascular, de uma sequência de 4 aulas, onde nós viemos discutindo os aspectos do sistema cardiovascular. E na aula de hoje a gente vai discutir a microcirculação e o sistema linfático. Então, nós iniciamos o estudo do sistema cardiovascular olhando para os aspectos mais macroscópicos, né? Os aspectos anatomofuncionais do sistema cardiovascular. Depois nós compreendemos como se dá o fluxo sanguíneo, né? A hemodinâmica ao longo desse sistema. A importância do ciclo cardíaco, né? Para gerar o gradiente de pressão necessário para isso. E a importância depois do controle da pressão arterial para que esse fluxo se estabeleça de maneira adequada. E agora, nessa última aula, a gente vai olhar para um cenário mais microscópico, né? Para a microcirculação, que vai então viabilizar a troca dos elementos, das substâncias entre o sangue e o interstício. Tudo bem? E depois a gente vai olhar a importância do sistema linfático nesse cenário. Bom, a distribuição do fluxo sanguíneo ao longo do nosso organismo, ela não é homogênea, né? Tem alguns órgãos que recebem um fluxo sanguíneo muito maior, como, por exemplo, o fígado, os rins, né, o músculo esquelético e até mesmo o encéfalo. Essa distribuição diferente para os diversos órgãos, ela é possível em função da organização em paralelo das arteríolas. Por quê? Porque se eu tenho uma alteração da resistência em uma dessas arteríolas, o fluxo para essa arteríola diminui, mas aumenta para as outras arteríolas. Então, o fluxo total permanece constante, mas localmente ele pode ser redirecionado em função da alteração da resistência de uma arteríola em relação à outra. Lembrando, então, que essa é uma característica importantíssima das arteríolas, o fato da resistência arteriolar ser variável, né? Isso é fundamental para o controle de fluxo local. Bom, como é que a gente consegue, então, controlar essa resistência arteriolar, né? A gente tem um controle local, mas também um controle sistêmico. O controle local, ele pode se dar através da autorregulação miogênica. O que é isso? Quando um fluxo sanguíneo maior vai para uma determinada arteríola, ela se distende e a distensão da musculatura lisa dessa arteríola fornece a essa musculatura uma capacidade de contração maior. Então, o fluxo maior chega nas arteríolas, distende a parede das arteríolas, aumenta o poder de contração, ou seja, aumenta a resistência dessas arteríolas e o que controla o fluxo, diminuindo o fluxo para aquela região novamente. Nós temos diversas substâncias parácrinas que controlam esse fluxo localmente também, que controlam essa resistência arteriolar, né? Nós temos substâncias liberadas tanto pelas células teciduais, por exemplo, a histamina liberada por um tecido em processo inflamatório, pode causar a vasodilatação dessas arteríolas naquele local, né, aumentando o fluxo para aquela região. Ou, por exemplo, o óxido nítrico, né, que é liberado pelo epitélio da própria arteríola, pode também causar uma vasodilatação local daquelas arteríolas, entre várias outras substâncias parácrinas que levam à regulação local dessa resistência arteriolar. E também a temperatura, né? O aumento da temperatura de um tecido causa a vasodilatação local das arteríolas daquele tecido. O controle sistêmico, alguns aspectos a gente até já viu, por exemplo, no sistema nervoso autônomo, o simpático aumenta a resistência arteriolar, né? Em algumas regiões, vale aqui destacar que no músculo estriado esquelético, no coração e no fígado, isso não acontece. O sistema nervoso simpático nessas regiões não causam a vasoconstrição, pelo contrário, eles causam a vasodilatação. Nas demais regiões, exceto o encéfalo também, que ele não tem influência, o sistema nervoso simpático, a porção simpática do sistema nervoso autônomo, leva à vasoconstrição, aumento de resistência e com isso
controle local do fluxo sanguíneo, né? Diminuição, no caso, do fluxo sanguíneo. Ou também alguns hormônios que podem controlar essa resistência vascular. A angiotensina 2 é um hormônio importante que vocês vão ver lá na frente no sistema renal, que aumenta a resistência vascular periférica, levando ao aumento da pressão arterial, por exemplo. A vasopressina também leva a um aumento dessa resistência periférica. São hormônios, esse segundo hormônio liberado pelo hipotálamo, que controlam também essa resistência arteriolar, mas de maneira sistêmica, né? Esse slide mostra, né, essa figura mostra como que o sistema nervoso autônomo controla essa resistência variável das arteríolas. A arteríola ela tem um tônus básico, basal, né? Ela permanece sempre levemente contraída, né? E essa contração leve da musculatura lisa dessa arteríola, ela é mantida pelo sistema nervoso simpático, que tem uma frequência moderada de impulsos que mantém essa tonicidade das arteríolas, né? Através da liberação de noradrenalina. Vocês já viram isso lá atrás nas aulas anteriores com o professor Hamilton. Se eu tenho um aumento da frequência de disparo desses neurônios simpáticos, eu tenho uma maior quantidade de noradrenalina liberada e uma maior contração dessa musculatura lisa, ou seja, a vasoconstrição. E o contrário, se eu tenho uma menor frequência de disparo desses neurônios simpáticos, eu tenho uma menor liberação de noradrenalina e, consequentemente, uma menor contração dessa musculatura lisa e uma menor resistência, né? O que a gente chama de vasodilatação. Bom, nesse esquema é interessante porque a gente vê como que o fluxo sanguíneo, em função da alteração da resistência arteriolar em regiões específicas, ou seja, em função desse controle local da resistência arteriolar, pode se modificar. Aqui, em um indivíduo em repouso, o músculo estriado esquelético dele, né, a musculatura dele, recebe em torno de 20% do fluxo sanguíneo, né? Já em atividade, esse cenário pode se modificar e esse músculo pode triplicar a quantidade, ou mais, né, quadruplicar a quantidade de fluxo sanguíneo que ele recebe. Então, ele pode receber aí mais de 80% do fluxo sanguíneo total, né? Em detrimento das outras regiões que diminuem o fluxo sanguíneo, é claro, porque o fluxo total se mantém, né? Então, a gente vê como é importante esse controle local da resistência arteriolar, resultando em direcionamentos de fluxo sanguíneo ao longo de todo o organismo. Uma outra forma da gente direcionar esse sangue, esse fluxo sanguíneo, é a presença das meta-arteríolas, né? Essas meta-arteríolas são vasos que conectam as arteríolas diretamente às vênulas, sem que passe pelos capilares sanguíneos, né? Como isso é possível? Então, elas conectam arteríolas às vênulas e os capilares que fazem parte dessa rede de vasos, eles possuem esfíncteres pré-capilares, que a gente chama, né? São no início, na conexão das arteríolas com os capilares. Esses esfíncteres, eventualmente, podem se contrair, fechando essa passagem. Então, o sangue das arteríolas não passam pelos capilares, mas sim pelas meta-arteríolas, se direcionando, quer dizer, direcionando esse fluxo diretamente das arteríolas para vênulas, sem que passe pelos capilares. Bom, na aula passada, a gente viu que a velocidade de fluxo ao longo do sistema, ela se modifica bastante em função da área de transecção total desses vasos. Nós vimos também que os capilares possuem a maior área de transecção total, o que faz com que a velocidade nesses vasos seja muito menor, né? Então, o sangue flui de maneira muito mais lenta pelos capilares, contribuindo bastante para a passagem, para a troca dos elementos, né, nos capilares. E como são esses capilares, né? Esses capilares onde as trocas acontecem, eles também não são iguais
em todo o organismo, né? A gente tem diferença desses capilares. Nós temos capilares contínuos, que são capilares menos permeáveis, né? Eles estão presentes na musculatura estriada esquelética, tecidos conectivos de maneira geral, e no sistema nervoso, né? No tecido neural. Nós temos outros tipos de capilares, né? Um outro tipo de capilar que é o capilar fenestrado. Esse capilar ele é muito mais permeável, ele tem uma quantidade grande de poros, né? Permite a passagem direta de algumas substâncias e fluidos. E eles estão presentes principalmente nos rins e no intestino. E olha que interessante, o rim é uma região, é o local onde a gente tem a filtração do sangue. A gente tem um volume muito grande de passagem de solutos, né, e solução, né, de vários fluidos com seus elementos no rim. Então, é muito interessante que esses capilares sejam altamente permeáveis. E no intestino é onde acontece a absorção dos nutrientes e da água durante o processo de digestão, né? Então, é onde acontece a absorção desses nutrientes. E também é interessante que esses capilares nessa região sejam mais permeáveis, né? E, por fim, os capilares sinusoides, que são capilares altamente permeáveis, são os capilares mais permeáveis do nosso organismo, e eles estão localizados na medula óssea, fígado e baço. Então, imaginem só, na medula óssea é a região onde as nossas células sanguíneas são produzidas. Então, essas células sanguíneas são produzidas na medula óssea e têm que ganhar a corrente sanguínea, quer dizer, elas têm que entrar na corrente sanguínea, no sangue, né? Então, elas têm que passar pelos capilares que permeiam a medula óssea. Esses capilares são os capilares sinusoides, que permitem, então, a passagem de estruturas grandes, de grandes proteínas e até mesmo das células, no caso, as células sanguíneas. É importante destacar aqui a presença de capilares no sistema nervoso central e de uma estrutura em volta desses capilares que a gente chama de barreira hematoencefálica. O que é isso? O que é essa barreira hematoencefálica? Então, aqui a gente tem um esquema, né, representando o sangue, aqui o epitélio desse capilar no sistema nervoso central, desse capilar neural. Ao redor desse epitélio do capilar, nós temos uma célula que a gente chama de perícito, né? E essa célula tem, entre outras funções, uma função de fagocitose. Então, ela pode fagocitar algumas ou substâncias tóxicas ou eventuais patógenos que, né, invadiriam o sistema nervoso central. Além disso, a gente tem a presença de astrócitos, que são células gliais, e de terminais de neurônios também. Então, esse arranjo dessas estruturas protegem o sistema nervoso central de alguma forma, porque eles selecionam, né, torna esse capilar menos permeável, selecionando aí a passagem das substâncias, né, dos elementos, as trocas entre esse capilar e o interstício do sistema nervoso central. Então, essa seleção, esse controle fino de transporte desse capilar faz com que o meio interno, né, o meio ambiente interno cerebral, seja mais controlado. A composição do meio ambiente interno, a composição do interstício do sistema nervoso central, ela seja mais regulada, ela é finamente controlada pela presença da barreira hematoencefálica. Então, que funciona, além disso, como um importante mecanismo de proteção para o sistema nervoso central. Muito bem. Essas trocas entre os capilares, né, e o interstício, e depois entre o interstício e as células que estão nesse tecido, e também com os capilares linfáticos, que vão entrar nesse cenário agora, que eu vou apresentar para vocês. Então, essas trocas, elas acontecem ao longo do capilar sanguíneo, né? Então, a gente tem a saída de solutos e a entrada de solutos, né, e de fluidos ao longo do capilar sanguíneo. Então, a gente chama o início desse capilar de extremidade arterial e o final de extremidade venosa. A saída dos fluidos do capilar a gente chama filtração.
E a entrada, o processo, né, e a entrada de fluidos para o capilar, a gente chama de absorção. Então, a filtração do capilar corresponde ao fluido que deixou o capilar e foi para o interstício. E a absorção corresponde ao fluido que entrou, né, que saiu do interstício e foi em direção ao capilar. Tudo bem? Então, no início do capilar, ou seja, na porção arterial do capilar, a gente tem mais filtração do que absorção. E no final do leito do capilar, a gente tem uma quantidade maior de absorção do que filtração. É claro que nós temos esses dois processos ao longo de todo o capilar, né? Substâncias entram e saem ao longo do capilar. Mas no início, a gente tem uma quantidade maior de saída, né, de filtração, e no final uma quantidade maior de absorção. Muito bem. O que estabelece isso, né, a filtração e a absorção, né? São as forças de Starling, que são determinadas pela pressão hidrostática e pela pressão coloidosmótica. O que é a pressão hidrostática? É causada pela força que o líquido exerce na parede do capilar. Então, a gente vai olhar aqui para a pressão hidrostática do capilar. Ou seja, essa pressão hidrostática, ela faz com que o líquido saia do capilar. Ela promove a filtração. Então, a pressão hidrostática capilariana promove a filtração de fluidos, né? A saída de fluidos do capilar para o interstício. E a gente tem uma outra pressão que a gente chama de pressão coloidosmótica. Essa pressão coloidosmótica, ela é criada, ela existe em função da concentração das proteínas plasmáticas. A gente tem uma concentração grande de proteínas plasmáticas e isso faz com que a água se movimente em direção às proteínas, que têm afinidade pelas proteínas, então por osmose a água vai se movimentar em direção às proteínas e isso gera uma pressão, que a gente chama de pressão coloidosmótica, que é a pressão, então, responsável pela absorção dos fluidos ao longo do capilar. A pressão coloidosmótica, que está representada aqui em vermelho, ela não se altera ao longo do capilar, ela permanece constante. A pressão que altera ao longo do capilar é a pressão hidrostática, a responsável pela filtração. No início, a pressão hidrostática ela é maior. Por isso, como eu já disse anteriormente, que a filtração nesse início do capilar, nessa porção inicial, ela é maior do que a absorção. Lá no final, a pressão hidrostática ela vai caindo ao longo do capilar, de forma que no final a pressão coloidosmótica ultrapassa e a absorção é mais evidente, é maior. A absorção resultante é maior. Porém, se nós compararmos a quantidade de filtração e a quantidade de absorção do capilar como um todo, a de filtração vai ser maior. Então, a filtração resultante é maior. Isso significa que, ao longo do dia, a gente tem um excedente de filtração de em torno de 3 litros. Então, a filtração capilariana leva ao interstício mais ou menos um excedente de 3 litros ao longo do dia. E o que acontece com esse excedente, né? Essa filtração em excesso, lembrando que a gente tem aproximadamente 5 litros de sangue, se a gente tem um excedente de filtração de 3 litros, né, isso não seria compatível. Né? O que acontece com esse excedente? Aí é que entram os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos é que absorvem esse excedente. Então, esse excesso de filtração capilariana que fica no interstício é absorvido pelos vasos linfáticos, e a partir de então ele passa a se chamar de linfa, que flui ao longo dos vasos linfáticos, pelo sistema linfático como um todo, e em um local específico, em locais específicos, essa linfa vai ser esvaziada dentro do sistema cardiovascular, especificamente dentro de algumas veias do sistema cardiovascular. Então, esse retorno de filtração ao longo do dia, esse excedente, vai retornando à circulação cardiovascular por meio
dos vasos linfáticos. Assim, o sistema linfático tem como principal função, né, uma das principais funções, restituir o líquido e também eventuais proteínas ao sistema circulatório. Eu só vou destacar aqui rapidamente outras funções do sistema cardiovascular que vocês discutirão mais apropriadamente em outro momento, como, por exemplo, captura a gordura absorvida no intestino e a devolve para o sistema circulatório e atua como um filtro na captura e destruição de patógenos, né? Bom, aqui a gente tem a representação, né, desse sistema linfático, que também percorre os nossos tecidos de maneira geral. A gente tem uma quantidade grande de vasos linfáticos e grande de capilares linfáticos também. Esses capilares linfáticos são extremamente permeáveis, eles possuem poros grandes, uma quantidade grande de poros, e eles são grandes, né? Eles, de maneira semelhante às veias, possuem válvulas que direcionam esse fluxo da linfa dentro dos vasos linfáticos, impedem esse fluxo retrógrado, né? Então, essas válvulas são importantes para estabelecer o fluxo da linfa. E aqui nessa figura a gente vê como essa estrutura do capilar linfático, o que caracteriza ela ser bastante permeável, ter bastante, além de ter bastante poros, tem uma lâmina basal descontínua, né? Diferente dos capilares sanguíneos. E possui essas fibras colágenas de ancoragem que ancoram esses vasos e mantêm esses vasos abertos, né, pela ancoragem da parede do epitélio desse vaso aos tecidos vizinhos. Muito bem, aqui eu quero mostrar para vocês aonde se dá esse encontro, né, do sistema linfático com o nosso sistema cardiovascular. Nessa região cervical, a gente tem, aqui nessa segunda figura a gente vê destacado os vasos venosos, a gente não vê o sistema linfático, mas eu só quero mostrar para vocês aqui que o sistema linfático, ele esvazia a linfa no encontro aqui das veias carótida interna e subclávia, né? Então, no encontro dessas veias é que existe o encontro também do sistema linfático com o sistema venoso para que a linfa, né, aquele excedente de filtração que foi absorvido pelos capilares linfáticos nos diversos tecidos, retornem à circulação sistêmica, né? Existem dois ductos, dois vasos, né, que a gente chama de ductos linfáticos principais que levam essa linfa de volta ao sistema cardiovascular. É o ducto linfático direito e o ducto torácico. O ducto linfático direito drena a linfa do membro superior direito e porção superior do tronco e cabeça direita. Enquanto que o ducto torácico, ele leva a linfa de todo o restante do corpo, uma porção maior, né, de linfa, dos membros inferiores, porção inferior do tronco, porção direita esquerda superior do tronco, membro esquerdo e cabeça, né, o hemilado esquerdo da cabeça. Bom, o fluxo linfático, ele também acontece da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então, ele depende de alguns fatores. Que fatores são esses? Ondas de contração da musculatura lisa dos linfáticos. Então, nós temos ondas de contração que criam gradientes de pressão que determinam esse fluxo linfático. Associado a isso, é extremamente importante a presença das válvulas, que a gente já salientou nos slides anteriores, e é muito importante a participação da musculatura esquelética, né? Da mesma forma que o fluxo das veias também tem a participação da bomba esquelética, do músculo esquelético, aqui, para o fluxo dos vasos linfáticos, ela também é extremamente importante. A compressão externa desse músculo esquelético, então, causa gradientes de pressão que permitem a presença do fluxo linfático. Nós temos uma situação muito comum, que é a situação de edema, que nada mais é do que uma drenagem linfática inadequada. O edema ele é causado por uma concentração excessiva de filtrado no líquido intersticial, né? Então, a filtração
em excesso dos capilares ou a absorção inadequada ou da linfa ou pelos próprios capilares sanguíneos ou a absorção dos capilares linfáticos leva a um acúmulo de linfa, um acúmulo de líquido no interstício, ainda a gente não chama de linfa porque não está dentro do capilar linfático, mas um acúmulo de líquido nesse interstício que é característico do edema, causado então por essa drenagem linfática inadequada. Quando que a filtração excede a absorção, né? Quando a gente tem ou um aumento da pressão hidrostática capilar, a pressão hidrostática capilar causada, por exemplo, por um volume sanguíneo excessivo, leva a uma maior filtração do que deveria acontecer, concentrando mais líquido no espaço intersticial. Ou então, uma diminuição na concentração de proteínas plasmáticas. Se eu tenho uma diminuição na concentração da proteína plasmática, eu tenho uma diminuição da pressão coloidosmótica, que é a responsável pela absorção. Com isso, eu diminuo a absorção capilariana, também aumentando a concentração de fluido no líquido intersticial. E, por fim, um aumento das proteínas intersticiais numa situação patológica, onde eu tenho, eventualmente, um aumento de proteínas intersticiais, eu vou, então, eu vou causar uma pressão coloidosmótica também intersticial, né? E essa pressão coloidosmótica intersticial vai fazer com que o sangue se movimente no sentido de filtração, quer dizer, saia dos vasos sanguíneos e vá em direção ao interstício pela presença de proteínas, né? Em que situações eu encontro edema? Em que situações eu tenho essa descompensação entre filtração e absorção? Por exemplo, na inflamação, onde a gente tem um aumento das proteínas no interstício, na imobilização, quando a gente, por exemplo, engessa um braço, a gente tem uma inatividade da bomba muscular. Na insuficiência cardíaca, leva a um aumento da pressão hidrostática por represar o sangue em algumas regiões do sistema cardiovascular. Na desnutrição, a gente tem uma diminuição na concentração dessas proteínas plasmáticas, diminuindo a pressão oncótica, e também na insuficiência hepática, já que o fígado é o principal responsável pela síntese proteica. Espero que vocês tenham gostado do sistema cardiovascular. A gente se vê em um outro sistema. Obrigada.